Boa noite, ser humano incrível. Hoje eu estou aqui com uma pastora, uma mulher de Deus, uma mulher do fogo, uma mulher do manto, a pastora Nadiege Macário. Ela vai estar aqui compartilhando com a gente um tema incrível, que inclusive há poucos dias eu também não conhecia muito sobre, como ter uma vida de adoração. Primeiro, eu queria te agradecer, Nadiege, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra ver você aqui compartilhando com a gente o teu conhecimento, a tua vida espiritual. E nós queremos saber um pouquinho quem é essa pastora do manto, o que ela tem, o que ela veio fazer aqui nessa terra e fazer a diferença no mundo. Seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com você e poder participar e poder contar um pouquinho da minha trajetória, né? Bom, quem é Nadiege? Nadiege, já pelo próprio nome, eu posso dizer que é esperança. Então, essa foi a minha vida. Sempre tendo uma trajetória de esperança. Eu nasci no lar evangélico e me desenvolvi, né, cresci e sempre ali na igreja. Comecei muito cedo, já tocando na igreja, fazendo toda a parte de louvor, de instrumento, regendo coral, enfim. E depois, claro, eu fui para um seminário para estudar, fazer essa parte da música sacra, uma pós-graduação também em adoração, e fui desenvolvendo toda essa área musical, crescendo e mergulhando na área da música, fiz regência de orquestra, enfim. Mas o mais importante é que toda a minha trajetória sempre foi marcada com a presença de Deus, com o poder de Deus, Deus me visitando, me visitou uma das primeiras vezes de forma assim, muito intencional, no seminário, onde eu tive uma experiência sobrenatural ali, isso já tem muito tempo. Ali eu fui marcada por aquela presença, onde eu comecei, então, essa trajetória de adoração, de experimentar o sobrenatural através de uma vida de adoração, uma vida ligada no Senhor, rendida ao Senhor, e uma vida que pudesse estar sempre voltada para Ele, trazendo essa realidade divina do Senhor para as nossas vidas. Então, eu comecei assim, e assim eu estou até hoje, né? Glória a Deus, pastor, glória a Deus. O que a senhora falou, eu concordo assim, plenamente. Eu tenho 4 anos de ministério, mas o que eu falo para as pessoas, Deus ele não está preocupado com o tempo de ministério, mas sim com a sua entrega. A entrega intensa, né? Intencional daquilo que Ele tem para a tua vida. E o que você falou ministra no meu coração que as pessoas elas acham que o Espírito Santo ele é apenas um arrepio. E não é. O Espírito Santo ele é transformação. A gente nos tornava os seres humanos mais parecidos com Jesus Cristo. Embora não seja tão fácil, mas a gente tem que se espelhar no maior líder, né? Na maior referência da nossa vida, que é Jesus Cristo. E falando um pouco disso, como é que a senhora identificou o seu propósito, o seu chamado em ter propriedade para falar sobre adoração, sobre uma vida de louvor, que está envolvido na fé? Bom, tudo isso começou, como eu te falei, no seminário, tive uma trajetória, me envolvi dessa maneira, comecei fazendo isso, e cada vez mais, é como você falou, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós não é um arrepio, é uma pessoa, aquele que nos leva na direção do propósito que Deus tem para nós, né? Então, ele nos prepara o tempo todo, e o Espírito Santo vai o tempo todo falando conosco. Por isso que eu tenho algo que é muito importante, eu sempre falo, Espírito Santo, afina os meus ouvidos, coisa de músico, né? Afina os meus ouvidos com a tua voz, para que eu possa identificá-lo, sabe? Então, essa foi uma trajetória muito interessante. Eu acabei me envolvendo com os seminários, eu fui coordenando o curso de música sacra, de adoração, e fazendo ministrações nas igrejas. Estive nos Estados Unidos algumas vezes, várias vezes, por sinal, fazendo conferência de adoração, tanto na Flórida, quanto ali também em Las Vegas. Las Vegas, na verdade, eu estive fazendo uma conferência de família, e é interessante que ali o Senhor já me apontava para uma diferença. Qual diferença? Porque a minha vida sempre foi na adoração, sempre fiz muitos congressos de adoração. E por causa disso, eu também acabei escrevendo 3 livros.
Um sobre o louvor que move os céus, que já está na 3ª edição, que você conheceu. O outro é o sacerdote, o ministro no altar. E o terceiro é maldição nunca mais. Todos eles voltados para a adoração no jardim, a adoração verdadeira, né? E depois desse mover, dessa direção da adoração, então o Senhor me leva a Las Vegas para falar num congresso de família. A partir dali, o Senhor começou a dar sinais de que Ele estaria me levando para uma outra direção, mas sempre debaixo da direção profética que tem a ver com adoração. Glória a Deus, glória a Deus. E você falando um pouquinho dessa intimidade, né, da sensibilidade que a gente tem com o Espírito Santo, existem algumas formas que eu aplico na minha vida, porque Deus ele fala de forma diferente para a gente. Tem pessoas que ele fala de forma audível, tem pessoas que ele fala através do pensamento, e ele fala da forma que ele quer. Ele usou uma mula, então ele usa quem ele quer. E eu utilizo alguns métodos meus para eu ter um relacionamento com Deus. Primeiro é obedecer a Deus, né? A gente obedecer aquilo que ele tem para a nossa vida. Segundo é renunciar o desejo da nossa carne todos os dias. E o terceiro é ter uma vida de oração. E o que você poderia compartilhar com as pessoas? Isso é minha experiência com Deus, né? Eu vou em monte, enfim, eu consagro toda semana no monte a minha vida. E aí as pessoas que realmente não entenderam ainda o próprio chamado, aí falam, mas Carlos, para que você vai subir? Você é empresário, você é um bem-sucedido, você já tem tudo que você precisa. Eu falei, não, porque Deus sabe do que eu preciso. O meu chamado, o meu propósito, eu preciso de que me revestir, Efésios 6. Então, eu vou porque eu sei que lá eu estou doando o meu melhor, né? Eu paro tudo para entregar o melhor para o rei. E é um momento que Deus fala de forma poderosa. Eu tenho experiências no monte que muitas pessoas querem viver o sobrenatural, pastora, mas muitas delas insistem em negociar os próprios valores. Então, quando a gente tem o caráter de Deus, não tem negociação. Tem esperar em Deus. É fácil? Não. O que eu falo com as pessoas é, viver com Deus é seguro, sim, mas nunca vai ser confortável, porque Deus ele sempre movimenta. Ei, é verdade. Forte. E ele sempre está movimentando. E ele está aqui, hein? A presença dele está aqui poderosa. Ei, Jesus! E o que ele faz é isso, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria falando da palavra de Deus com a propriedade que eu estou, porque Deus ele levanta os improváveis. Os escolhidos dele é aquele que todo mundo, ninguém dava nada, mas Deus sabe do nosso coração. Então, compartilha com a gente um pouquinho como é que a pessoa que está vendo esse programa, como, pastor, eu tenho uma vida sensível ao Espírito Santo, como eu ouço ele de forma audível para que eu erre menos. Olha, você estava falando aí sobre o propósito, né? Nós precisamos entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Né? Ele nos ama, ele nos sustenta, e nós o amamos, e nós oferecemos a nossa vida para ele. Porque a palavra de Deus diz que nós somos criados para o louvor da glória dele. Esse é um propósito divino. Você e eu fomos, e todos os filhos de Deus, todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, peraí, se eu fui criada para o elogio, para enaltecer, para glorificar a Deus na minha vida, não é isso? Então, eu preciso viver esta realidade na Terra. Não é uma realidade que eu vou viver só nos céus. Então, como é que eu posso ter essa intimidade com o Senhor? Vivendo essa realidade. E para eu viver essa realidade, tem que fazer como você mesmo falou. Eu tenho que ter uma vida de oração. E eu costumo dizer que uma vida de adoração, de rendição a Deus, né? De vida, porque adoração não é só levantar a mão, cantar, tocar. Isso tudo é consequência de uma vida de louvor, né? Do louvor, das expressões de louvor. Agora, a adoração não é vida. Eu carrego essa realidade divina. Eu carrego o Espírito Santo. E se eu carrego o Espírito Santo, eu quero ter intimidade com esse Espírito Santo. Eu quero trazer a realidade do céu para a minha vida. Então, eu costumo dizer que a adoração tem um tripé.
Então, se eu tenho uma vida de adoração, eu preciso estar sob esse tripé. Que tripé é esse? O primeiro eu chamo de oração. O que é oração? Oração é conversa, é intimidade. É na conversa e na intimidade com Deus que Ele nos revela os segredos dEle, aquilo que Ele tem para nós, as bênçãos dEle que Ele tem. Como que eu vou ter uma vida de adoração se eu não sou grata por aquilo que Ele já me deu, por aquilo que Ele já deu também no futuro, embora muitas vezes eu ainda não tenha palpável na minha mão, ou eu não veja com os olhos naturais, mas eu posso ver com os olhos da fé. Então, por que eu vejo com os olhos da fé? Porque é intimidade. E se eu não tenho essa intimidade, eu não posso ver com os olhos da fé. Se eu não vejo com os olhos da fé, eu não posso agradecer aquilo que eu acho que não existe ainda. Entende? E a terceira coisa é o louvor. Porque, na verdade, quando eu digo que eu louvo ao Senhor, eu estou dizendo que eu o enalteço, exalto, o reconheço como aquele que tudo faz por mim. Então, uma vida de adoração é uma vida de propósito, porque quando eu tenho essa direção do propósito divino, a minha missão na Terra vai ser realizada, o meu propósito na Terra, que Deus tem para mim, vai ser realizado através da minha profissão, através da minha vida relacional, através daquilo que eu faço. Então, se uma pessoa tem uma profissão, ela pode ter, através dessa profissão que ela realiza, o propósito de Deus para realizar ali. Porque qual é o maior propósito de Deus na nossa vida? É que a gente venha trazer pessoas para a realidade divina, pessoas reconhecerem que Cristo é vida na nossa vida. Só Ele pode nos dar a vida que nós procuramos. E muitas vezes a gente procura, não encontra, porque a gente procura no lugar errado. Não é verdade? Então é isso, adoração é tudo. É o ar que a gente respira. A gente acaba se distraindo com as vozes do mundo. Enquanto a gente não tiver intimidade é você reconhecer a voz. Eu não tenho filhos ainda, né? A senhora, eu acho que tem filho. Se tua filha te gritar, você na sala, e ela gritar no banheiro, você vai saber que é a tua filha. Mesmo você tendo 3, 5 filhas, porque você tem o quê? Intimidade e relacionamento com a sua filha. E com Deus é exatamente dessa forma. Como é que você vai ouvir a voz dele, que ele fala todos os dias, todos os momentos, toda hora, se você não tem intimidade com o Pai? A intimidade é você buscar. Ele não está preocupado com o tempo que você ora, não está preocupado com a hora que você acorda. Ele está preocupado quando você acorda, o que você faz com o tempo que você tem. E as pessoas falam muito, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. Deus, ele não é a segunda opção, Deus não é a terceira opção. Deus é a única escolha da nossa vida. Deus não é a terceira porta, não é a quarta porta, ele é a única porta. Deus, ele não é um analgésico que passará uma dor. Deus é a cura. Deus, ele não é Pix para você procurar quando precisa, é procurar quando você está tudo bem, quando está tudo mal, quando você está... Deus está te prosperando em todas as áreas, porque muitas pessoas, elas vão para a igreja com barganha, para pedir a Deus uma conquista financeira. E aí Deus dá. E aí quando Deus dá aquela bênção, a pessoa se afasta. E aí depois ela passa por algumas provações, porque Deus, ele fez o quê? Ele testou o coração daquela pessoa. Deus, ele não é igual o olhar humano, né? O olhar espiritual é diferente. O olhar humano, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente tem material para ser alguém reconhecido. Com Deus é completamente diferente. A lógica de Deus, 1 mais 1, é o número que ele quiser que dê, não é 2. E para Deus ter uma vida com Deus, primeiro a gente tem que ser referência, ser inspiração, ser leal, buscar. Porque quando a gente começa a ser na vida das pessoas, o reino começa a nos recompensar, não como moeda de troca, mas sim porque Deus, ele é bom o tempo todo. Ele não me aceitou porque eu sou bom, ele me aceitou porque ele é bom. E Deus, ele não aceita, né? Ele recebe a gente como ele está. Mas a gente tem o quê? Uma transformação. Deus, ele ama o traficante, ele não ama o tráfico. Então as pessoas têm que entender que ele te ama como você está, mas ele não te aceita, por isso que você vai ser transformado. Para você ter novas práticas, ser nova criatura. E falando um pouco sobre propósito, o que a senhora entende de propósito? Como é que a pessoa acha o propósito dela? Existe alguma direção?
para a pessoa, eu não sei meu propósito, o que que é, Carlos? Fui no monte e uma profeta falou que eu vou para os Estados Unidos, que eu vou para o Chile, mas já tem 10 anos que nada acontece. E aí eu falei, o seu propósito é onde você estiver. Aonde você estiver, você vai transformar vidas. E se você não chegou ainda lá onde Deus te viu, é porque você não está preparado para receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu, quando dou aula em alguns lugares para ministros de louvor, ou então mesmo para as mulheres, como eu tenho um grupo onde eu falo sobre mulher aguerrida, a mulher que Deus criou, a imersão bíblica dessa mulher. Então, a primeira coisa que eu falo é sobre a identidade. As pessoas precisam saber quem elas são. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a minha identidade, ou seja, a minha identidade está desfocada, está totalmente embaçada, eu não consigo me enxergar, eu só consigo enxergar a minha dor, eu só consigo enxergar as coisas ao meu redor, mas eu não sei quem eu sou, então eu preciso primeiro saber quem eu sou. Como é que eu vou ter um propósito de vida ou propósito divino de Deus na minha vida sendo executado se eu não sei quem eu sou? Primeiro, eu preciso saber que eu sou filho de Deus, restaurado, liberto, transformado. E, ao saber disso, eu preciso reconhecer isso na minha vida e começar, como você bem falou, ter intimidade com o Deus do propósito, o meu Deus que me criou, aquele que me justificou e que me deu vida. Nesse momento, como eu já falei antes aqui, que o propósito divino é que nós venhamos reconciliar as pessoas a Deus. De que forma? Através daquilo que eu faço diariamente. Aí você citou assim, mas alguém falou que eu vou para os Estados Unidos fazer alguma coisa, mas já tem 10 anos e eu nunca fui. Olha, se eu te disser, tem algo que eu estou vivendo hoje, com a mulher aguerrida, hoje, eu estou com essa eu chamo de missão de Deus, né? A missão que Deus me deu, porque eu vejo assim, Deus tem um propósito para a gente, e esse propósito, ele vai dando missões para nós. Então, eu tive missão para fazer algum tempo atrás, e outros, e cheguei a essa agora. Então, tem duas coisas acontecendo que Deus me deu alguns anos atrás. 40 anos atrás, o Senhor me deu uma direção e falou audivelmente comigo. Eu tive uma experiência sobrenatural, que eu estaria ministrando algo tremendo de forma que traria cura e libertação na vida de mulheres. E hoje, especificamente, eu estou ministrando isso depois de 40 anos. E eu estou sendo ainda preparada para algo que Deus falou comigo há 45 anos, para algo que vai acontecer. E eu sei, porque o Senhor já está falando, está perto. Você está se preparando, está perto. Porque o que vem por aí, você precisa muito mais de preparo, estrutura, para que você faça aquilo que eu colocar nas tuas mãos, sem pestanejar, com força, com autoridade, com poder. Agora, tem uma coisa que Deus falou comigo há 22 anos, na verdade, 22 anos, que eu estaria dando aula no Carisma. Oh, glória! No Carisma da Lagoinha. Agora, quanto tempo se realizou depois? Eu estou dando aula no Carisma há 3 anos. 19 anos depois. Então, quando Deus fala, Ele não fala para a gente ficar de braços cruzados esperando. O Senhor falou, então faz, porque eu estarei lá, pronto, maravilhoso, bem, não. O Senhor, quando fala, Ele fala para a gente abrir os nossos olhos e para a gente se preparar. Como que eu me preparo, Carlos? Eu me preparo na palavra, eu me preparo na oração, eu me preparo no trato com as pessoas, eu me preparo me arrependendo de coisas que, de repente, está fora dos princípios da palavra. Eu me preparo também na vida com a igreja, nós somos corpo. Eu me preparo em tudo. Então, se eu não estiver preparada espiritualmente, principalmente lendo a palavra, porque é a palavra que vai me fortalecer e vai me dar a visão do que eu preciso, como é que eu vou estar preparada? Eu não vou estar preparada.
né não? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, falando com o Pai, em jejum e oração, falando com o Pai, para que ele agora, então, depois dos 40 dias, pudesse começar a missão dele. O primeiro milagre, logo depois, ele começa. E por que a gente acha que a gente não tem que se preparar? Tem gente que não gosta de ir para seminário, tem gente que não gosta de frequentar a igreja, tem gente que não gosta de ler a Bíblia, mas tem promessa. A promessa só virá quando ele estiver preparado. Então, o propósito de Deus é que você se prepare para que você cumpra aquilo que Deus tem para você como propósito divino, e você então vai ser pleno, você vai ser bem-sucedido, você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e vai poder abençoar vidas através da sua própria vida. Exato, não, transbordo totalmente, né? É muito gratificante isso, porque a promessa, Deus, ele nunca mudou a promessa. A promessa, ela sempre foi única. A única coisa que Deus muda é a gente para receber a promessa, porque a gente está preparado para receber. E aí, às vezes, a gente fica questionando, a gente vê Pedro, quando ele foi pescar, um exímio pescador, era o melhor, e aí ele jogou a rede e não conseguiu pescar. E aí Jesus veio, e ele mesmo contra a vontade, né, Pedro, né, sempre turrão, contra a vontade, Jesus falou, joga para a esquerda ali. Aí ele foi e jogou. E aí ele viu que não era no força dos braços dele. Ele jogou no melhor horário, onde ele poderia pegar, e não pegou nenhum peixe. E aí, quando ele ouviu uma direção de Jesus, o que aconteceu? Ele pescou tanto, mas tanto peixe, que ele teve que compartilhar com os barcos vizinhos. E o que Deus ministra? Que quando Deus libera a nossa promessa, nunca vai ser para a gente, sempre vai ser para as pessoas. Porque não é sobre nós, é através de nós. E aí não tem esse que, Deus me abençoou. A bênção de Deus não é represa. A bênção de Deus é uma cachoeira para você transbordar na vida das pessoas. Qual a diferença da prosperidade para a riqueza? A prosperidade é você ser dono de um rio que a água é nascente, você gera peixes, você vive dele e você ajuda pessoas através desse peixe. Então, você vive dele. Então, você é o quê? Você é gerador. A riqueza, você é dono de uma represa de água parada, ele não gera peixe e você nunca vai ser próspero, porque aquilo ali é só teu. E Deus, ele não é egoísmo. Deus é o quê? Multiplicação. Então, por isso que Deus fala, quando a gente prospera, é para a gente prosperar os irmãos, é para a gente servir os irmãos. Não é, mas eu estou no deserto e nada acontece. É aí que você vai começar a servir seus irmãos. É no pouco. Só tem um arroz, divide para o irmão. Mas Deus, ele não vai te dar o que você quer, ele vai te dar o que você precisa. Então, as pessoas, quando elas passam pelo deserto, falando de promessa, mas cara, deserto é difícil. Sim, deserto é onde você está sendo aprovado, é a escola de Deus. O processo, ele fere, o propósito cura. O processo, ele vai te preparar. E o propósito é o quê? Para você desfrutar. Então, Deus, ele faz isso para que a gente gere o nosso testemunho. Então, não tem coisa melhor do que você passar, mas passar com Deus. E ele é tremendo. E falando de Deus, quem é Deus para você? Nadiege. Essa é forte, hein? Essa pergunta é forte. Olha, sabe, Deus para mim, sempre na minha adolescência, eu tinha algo no meu coração, embora eu não conhecesse esse Deus tão intimamente como eu hoje conheço, mas sempre eu via Deus como Pai. Sempre, sempre. Mas quando eu fiz o carisma, uma coisa muito forte me tocou no coração. Foi quando eu li ali em Efésios 3, dizendo que toda a paternidade do céu e da terra estão em Deus. Eu já tinha uma intimidade já adulta com Deus, eu já chamava Deus de Pai, tudo meu era direto para Ele, eu falava papai. Mas o dia que eu descobri na palavra que toda a paternidade dos céus e da terra estavam em Deus, então, isso para mim ficou tão claro. Aí o amor dele para mim ficou claro. Aí eu ser chamada de filha ficou claro. Isso para mim foi um elo espiritual, emocional, físico, sentimental, eu não sei te dizer. Foi tão forte que eu não sei viver sem esse pai.
Eu não sei viver sem o Pai. Ele me direciona, ele cuida, ele me educa, ele mostra quando eu estou errada, ele me corrige, ele me guarda, ele me ama. Você sabe, Carlos, essa coisa tem sido o chamar Deus de Pai, e eu ter essa certeza e esse envolvimento, né, de Pai para mim se tornou tão forte que em todos os lugares que eu já viajei, seja no Brasil, que já viajei muito pelo Brasil, não só para fazer palavras, levar palavras de adoração, em congressos de adoração, por todos os lugares, também fora do Brasil, Estados Unidos e outros lugares, Suíça, Portugal e vários outros, agora não estou nem lembrando, mas são muitos. Então, que cada vez que eu ia, fosse para um congresso de família, fosse para falar de adoração, uma coisa que era latente, eu sempre que ia, eu sabia que o Pai é que estava me conduzindo, o Pai que estava comigo, e eu me sentia segura como uma criança de 3 anos se sente segura. Tantos processos e desertos, porque deserto é o processo, é a escola de Deus que eu chamo, né? É onde a gente passa por ele, aprende, desfruta, para lá na frente a gente florescer e frutificar. E eu costumo dizer, sabe, que processo é adubo para a nossa vida ministerial, para viver o propósito com Deus. Esse adubo vai trazer força para que, então, a semente de Deus plantada em nós floresça e frutifique para uma outra pessoa. Então, se eu não tivesse essa certeza, esse amor, essa realidade divina, porque eu falo muito isso, gente, vamos trazer a realidade divina para as nossas vidas. E que realidade divina é essa? A realidade que o Pai é Pai em nós e nós somos os filhos dele por causa de Cristo. Se eu não tivesse essa certeza, talvez hoje eu não estivesse ministrando a realidade de Cristo, a realidade de Cristo para outras pessoas, porque não tem como você fazer isso, a não ser que você viva uma vida de religiosidade. Mas a religiosidade não é a realidade divina para nós, mas a vida de Jesus em nós é uma realidade divina para nós. Então, Jesus em nós nele e nós também no Pai, porque o Pai é tudo que eu tenho hoje na Terra, e é o que eu vou ter pela eternidade. Então, eu não abro mão dele, não abro mão de Deus, não abro mão de jeito nenhum. E aqui em casa o marido já sabe, e a família já sabe, e todos já sabem o quanto Deus é primeiro na minha vida. Em primeiro lugar está o meu Pai, que me ama e me sustenta. Ih, glória a Deus, que linda! Parabéns aí. Dentro do deserto, Deus extrai o nosso melhor dentro do nosso pior. O deserto, ele vem para, às vezes, a gente ver que nada acontece, mas é o esconderijo, né, de Deus, onde ele muda todo o nosso cenário, aquilo que o mundo acha humilhação, para Deus é exaltação. A lógica de Deus é diferente, porque quando a gente está fraco, a gente está forte. Quando a gente está caindo, a gente está levantando. Quando menos a gente mostra, mais a gente prospera, porque Deus ele não quer que a gente se engrandeça pelo que ele deu, mas sim... É verdade. Ele quer que a gente desfrute, mas que a gente doe, né? Eu não cheguei a falar com a senhora, eu tenho um projeto social, que inclusive no Dia das Crianças agora eu vou fazer uma mega festa em uma comunidade, que é o Projeto Fala Comigo, de evangelismo. E como o meu projeto, ele me libertou de muitas coisas, porque quando a gente vai doar na rua, orar, né, ou na Cracolândia, o cara que é drogado, para as pessoas que estão num cenário desfavorável por alguma decepção, eu vou doar, mas quem recebe sou eu. Como eu sou alimentado. Como a gente falou, né? A senhora vai falar com mais propriedade. A lógica, né, o mundo espiritual, ele é muito real. Então, quando a gente doa o nosso melhor, isso é para a vida. Isso eu falo muito na minha mentoria. Quando você entrega para Deus com excelência na terra, o mundo espiritual ele te devolve. É dinâmico, é muito rápido. Uau. Então, essas frases de alto impacto, professor e pastora, né,
que Deus me dá, eu não lembro, porque às vezes eu estou palestrando, às vezes eu estou ministrando para alguém, ou dando mentoria, e a pessoa, cara, como assim? Eu falei, porque Deus ele me dá essas frases, né? As pessoas elas querem trocar propostas pelo teu propósito. O propósito é passageiro, é momentânea. Tudo que Deus vai te dar não é imediato. Esquece. Se você receber alguma coisa imediata, não é de Deus, porque Deus ele te prepara, ele gera no seu coração, ele treina você, ele capacita você, e aí quando você é aprovado, que é o nosso deserto, que é o choro, né, que é perder, é entregar tudo material, dói, não é fácil. E aí ele começa o que? A provar o nosso coração. Qual é a nossa intenção? É ficar preso ao que o mundo dá, que é carro importado, casa, mansão, ou a presença dele é suficiente? Verdade. E é forte. É forte. Eu chego a estar aqui, ó. Meu Deus, estou aqui bebendo. E é tão tremendo que ontem eu estava até com o pastor Janderson, a gente conversou um pouquinho lá, e aí ele falou, Vaso, meu, você é pastor, Vaso, eu estou aqui, que palavra tal, e aí eu falo, né, que Deus ele usa a gente da forma que ele quer, ele não está preocupado com o cargo ministerial de ninguém. As pessoas que se prendem por cargo, as pessoas que se afastam da igreja porque um pastor falhou, ela nunca foi por causa de Jesus, ela sempre foi por causa do homem. Porque quando você tem a presença, quando você sabe que você está ali, porque a igreja ela é um hospital, a gente precisa todos os dias se alimentar. Por isso que muitas pessoas se afastam, porque elas se esfriam. E para você sair da igreja para o mundo, é isso. Não. Agora, para você sair do mundo para voltar na presença dele, é uma batalha, é uma luta. Ainda não tive essa experiência, não quero ter, né? Eu nunca me afastei da presença dele, porque eu tenho um temor, e temor não é medo, né? Temor é respeito da onde ele me tirou. E se a senhora quiser compartilhar um pouquinho isso que eu estou falando, é muito tremendo, porque o meu passado era um passado de ostentação de mulheres, empresário de artistas, muito dinheiro, o carro que eu sempre quis, e aí Deus me mostra e fala assim, ó, esse aqui era o Carlos, que o mundo conhecia. Eu estou te mostrando aqui para você saber que teu passado nunca vai ser tua direção, sempre vai ser tua referência. Nunca mais tu vai voltar, porque você sabe de onde eu tirei. Uau. E é algo que eu falo para as pessoas falam assim, cara, como é que você largou tudo? Porque eu tenho a presença de Jesus Cristo. Se fosse por mim, eu não largaria nada. E é por isso que a gente precisa se render, né? Rendição, todos os dias. Qual é a maior pregação que você precisa ter na tua vida? É para você, todos os dias. Todo dia. E é interessante, como você estava falando, eu vivi um tempo na minha vida, de uma vida muito religiosa, com todas as promessas de 40 anos, 45 anos atrás, de 22 anos atrás. Eu cheguei a um tempo de viver de muita religiosidade. Na verdade, a gente começa a fazer muitas coisas no automático. Então, muitas ministrações, muitas saídas, muitas coisas, já não tinha mais tempo tanto de orar, já não tinha mais tempo porque era chegar de uma viagem, arrumar mala para outra viagem, e assim, eu quase não conseguia parar em casa. Então, você começa a viver no automático com Deus. E a pior coisa para a gente é quando a gente vive no automático. Quando um dia o Senhor falou, agora chega, neste momento, você já viu a vida que você teve no automático, o propósito que eu tenho para você é algo além do que você está fazendo, e para você realizar, você vai precisar mergulhar nas profundezas do rio de água que eu tenho para que você pegue o tesouro. E sabe o que aconteceu na pandemia? Um pouco antes eu já vinha buscando, já vinha crescendo, eu já vinha sendo transformado, era uma experiência após outra. Experiência de cura, experiência do sobrenatural, experiência de visões, experiência, tudo isso na presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Sabe quando mudou assim a minha vida? A direção, a cortina acabou de se abrir, foi na pandemia. Quando eu estava nos Estados Unidos, estava fazendo uma turnê
se é que a gente fala de turnê, né? Mas uma série de conferências em várias igrejas do livro O Louvor que Move os Céus. Eu tive que voltar por causa da pandemia. E ao chegar aqui, antes da hora, porque eu ainda ia ficar mais 3 meses lá, nós ficamos todos presos, né, aqui no Brasil e o mundo todo, tudo fechado, e eu dentro de casa, uma madrugada, Deus me chama e fala, vai cuidar dos meus pequeninos. E aí eu falava, Deus, cuidar dos pequeninos como? Está tudo fechado. E ele me direcionou para o Instagram. Então, na minha página hoje do Instagram, é o que eu faço, sala de oração e consagração, e muitas são as pessoas, gente dos Estados Unidos, do Egito, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, estão ali. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor falou, filha, agora eu quero mais de você. Eu quero que você passe mais tempo comigo, porque eu tenho algo precioso para te mostrar. E sabe, se eu não ouvisse, ou se eu não atendesse a voz de Deus, que Ele tinha algo precioso para me mostrar, se eu simplesmente só ouvisse, mas eu não buscasse me relacionar com Ele mais intimamente para Ele me mostrar, sabe o que aconteceria? Talvez eu estivesse em outro patamar, talvez eu não estivesse nem aqui com você, porque talvez eu não estivesse dando nem aula no Carisma, porque Deus me chamou para que eu pudesse, então, passar esse tempo com Ele, e foi nessa construção. Começava durante um tempo e hoje eu passo, às vezes é 30 minutos só, mas às vezes é 1 hora. Às vezes eu nem percebo, eu entro 7 horas no meu escritório, que sai de lá 9h30 da manhã. O meu marido já fez o café, já tomou o café, e ele fala assim, uau, hoje você demorou lá dentro, hein? Então, é algo assim que a gente, né? Mas por que isso? Porque é como Deus fala conosco, que eu me emociono porque é algo tão divino, é tão poderoso, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei a vida automática que eu estava vivendo, sabe? Eu sei que, de repente, eu estava vivendo uma religiosidade tão intensa que eu já nem orava, eu já nem precisava ler a Bíblia, tudo que eu ia falar já estava tudo muito gravado. Então, para quê? Quando Deus fala, se alimente de mim, passa tempo comigo, porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você já tem no seu depósito. Então, eu passei a entender. E hoje eu não consigo, Carlos, viver sem essa realidade na minha vida. Eu não consigo falar de Deus, falar do que Jesus fez sem realmente me emocionar, sem realmente perceber essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Não tem como eu abrir a palavra e começar a ler a palavra e essa palavra saltar e vir para dentro de mim e eu falar, Deus, obrigada. Porque quando nós entendemos que Deus nos ama, apesar de nós muitas vezes estarmos longe da realidade que Ele tem para a gente, quando a gente entende isso, não tem como a gente continuar da mesma forma. A gente vai para Ele, a gente se derrama nele, e a partir daí, Ele vai nos dando a direção certa, Ele vai nos curando onde a gente precisa de ter cura, sarar as nossas feridas da alma, né? Ele vai nos restaurando onde estava estranho, esquisito, Ele vai restaurando, vai colocando tudo no lugar, não é isso? Ele vai nos mostrando o que Ele quer ainda fazer. Então, tem coisas que Ele me mostra que eu falo, Deus, para chegar nesse lugar do jeito que o Senhor quer, o Senhor precisa me preparar mais, porque eu acho que é tão grandioso que eu não sei se eu estou preparada, mas o Senhor vai nos preparando. Então, muitas pessoas têm medo de se entregar a Deus, porque acham que vão ser escravizados, ou acham que vão perder a qualidade de vida, acham que vão perder a alegria, acham que vão perder a liberdade de fazer tudo o que quiser. Não vão, pelo contrário, a tua liberdade, você só é livre em Deus, através dele, pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus conquistou isso para você. Então, ali você tem liberdade, você tem alegria. A alegria não é só na alma, é a alegria no Espírito, que te dá regozijo, sabe, que você celebra a sua vida o tempo todo. Então, é nele que você vai ter tudo que você necessita, e você vai poder contemplar as riquezas
esplendorosas do Senhor liberadas para nós, onde nós vamos buscar, vamos pegar, vamos trazer essa realidade para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor e vamos transbordar. Mas isso tudo tem uma via de mão. Quem vai e volta, né? Dupla. É Deus nos dando, falando conosco, porque nós estamos rendidos e falando com Ele. E é o tempo todo, sabe, para encerrar aqui com você, essa fala agora, para passar a palavra para você, você sabe que às vezes eu estou em algum lugar, é algo tão lindo, maravilhoso, como já aconteceu numa coisa assim, muito aqui em casa. Eu lavando uma loucinha, estou ali lavando aquela louça, né? Fim de tarde, e de repente o Senhor fala assim comigo, filha, e na hora que ele falou, filha, eu já sabia que era ele, eu já sabia, o Espírito Santo me moveu de tal forma que eu não dava para falar assim, eu só falei, oi, e ele falou assim, venha, e eu sabia que era ele tão forte que não dava para falar assim, espera só um pouquinho, deixa eu acabar de lavar essas 2 xícaras aqui, que eu preciso acabar de lavar. Não deu para fazer isso. Na hora, eu saí como que hipnotizada, eu saí já numa alegria, eu saí levada e fui lá para o escritório. E ao chegar naquele lugar, a presença dele já era tão forte naquele lugar, que ao abrir a porta daquele escritório, eu entrei, e ao entrar, eu caí de joelhos. Ali Deus me revelou coisas lindas que iam acontecer comigo, que já aconteceram. Ali Deus me deu palavras profundas dentro da Bíblia, sabe, palavra rema revelada, que eu depois fui anotar tudo. Ali o Senhor falou e ampliou algo. Ali o Senhor me mostrou algo que poderia estar vindo contra até mesmo a minha vida. E eu falei, Deus, ele falou assim, filha, não se preocupe, eu estou com você. E quando terminou, eu estava num êxtase tão grande que eu não conseguia voltar para lavar louça. Louça não. Glória a Deus. Algumas xícaras que estavam antes. Eu não tive forças, ali eu fiquei. Sabe o que aconteceu comigo naquele dia? Eu estava tão prostrada ali, sabe, que eu debrucei e adormeci. Sabe, como se eu tivesse... Eu sei que foi pouco tempo, mas foi algo assim... Eu não sei se eu adormeci ou se foi algo sobrenatural, mas foi algo tão poderoso. Aquele dia era como se tudo estivesse iluminado na minha vida. Então, você vê que é algo tão simples. É só a gente ouvir, obedecer e se entregar. E é assim que ele faz. É o que a gente vive diariamente. Glória a Deus. E não quero viver mais de outra forma. É isso que eu quero, continuar vivendo. Indo no lugar que ele envia, fazendo aquilo que ele deseja que eu faça. E vou te dizer outra coisa. Nesse período, eu estou num período, desde a pandemia, eu estou num período que eu posso te dizer que é um período do descanso no Senhor. Poucas vezes eu estou saindo. Tem coisas, tem convites que o Senhor fala, que a pessoa fala comigo, e eu, na hora, fecho meu coração e eu não aceito. Lugar que eu vou ministrar, já fui ministrar ainda algumas vezes, outros lugares, quando me chamam, o meu coração fecha e eu digo que não posso estar. Então, hoje o Senhor tem... eu tenho tido, não eu, mas o Senhor tem tido cuidado de me preservar e me esconder. Por quê? Porque nesse momento, o que eu mais estou precisando fazer não é sair para ministrar, mas é permanecer ali nele, me fortalecendo nele, para viver aquele projeto que eu ainda vou viver, preparada, capacitada, forjada no poder do Espírito Santo, de tal maneira que o que eu fizer venha fazer com força, com autoridade, com poder, com singeleza, mas do jeito que Deus deseja que eu faça, para que eu não seja enganada, para que eu não seja destruída, para que eu, sim, possa até mesmo guerrear
Como guerrear? Guerrear na adoração. É você estar em adoração, é você se levantar e se posicionar em adoração, porque toda ação contrária cai e bate em retirada. Então, eu preciso estar preparada. E esse tempo, eu estou escondida para que eu possa me preparar. Então, há um processo nesse preparo. E nesse preparo, como você falou há um tempinho atrás, nesse processo é que nós precisamos desfrutar. Então, eu estou desfrutando desse processo para viver o propósito, essa missão que o Senhor tem para liberar daqui mais um tempo. E a gente vai saber, a gente vai ver, você vai saber, provavelmente vai ver também. Glória a Deus. Então, é tremendo, né? As experiências que eu vivo com Deus também. Foi semana passada, eu estava em casa. O que você falou faz muito sentido, porque eu tinha muitos negócios e não tinha tempo para Deus. É isso aí. Eu não tenho tantos negócios como eu tinha, mas os que eu tenho, ele me gera mais receita que todos aqueles que eu tinha, porque minha presença é Deus, prioridade da minha vida é Deus, tudo eu consagro a Deus, tudo eu apresento a Deus, eu não faço nada se não for da permissão dele. Inclusive chamar, né, o convite que eu fiz para a senhora, foi porque Deus ministrou naquela aula lá, falou, pode chamar Glória a Deus para fazer, porque ela é de Deus. E Deus me mostra. Então, tanto é que eu até conversei depois da aula, né? A gente conversou lá, Deus me entregou algo que eu entreguei para a senhora. E aí, semana passada, eu estava em casa, cheguei da academia, e aí Deus falou assim, ó, vai para o monte. Eu nunca fui para o monte de tarde. Eu sempre vou de manhã cedo, que eu vou em jejum. Aí ele, vai para o monte agora. Aí eu falei... Obedecer, né? Aí eu falei assim, mas Senhor, acabei de almoçar aqui, vai para o monte. Falei, não, então testifica, então você é realmente Senhor. Aí eu tenho no TikTok também, entrei no TikTok, lá estava lá um pastor amigo meu pregando no vídeo no monte. Deus está te entregando para você vir para o monte e tal. Eu falei assim, não, olha aí. É coincidência, é Jesuscidência, não, eu quero mais uma prova. Aí entrei no meu Instagram, quando eu abri, estava um outro pastor amigo meu também do monte. Aí eu falei, tá bom, entendi. E aí eu fui para o monte de tarde, nunca tinha essa experiência de tarde. Pensa numa experiência assim, única com Deus, de ele falar de forma poderosa, de eu me ajoelhar, de chorar. E aí, quando eu encerrei, falei, agora eu posso ir embora? Ele, não, tá ouvindo a voz das irmãzinhas gritando longe? Eu falei assim, pô, tô. Ele, então, vai até elas, que eu quero falar com você através da vida delas. Falei, que mistério é esse? Tem que... Ei, olha a coisa aí. Forte. E aí passei por essas irmãs, uma estava entregando para outra, aí eu fiquei numa pedra assim de 5 metros dela, falei, Senhor, se é o Senhor, ela vai me chamar agora. E aí nisso que eu me ajoelhei, aí a irmã falou assim, o Senhor, oi, boa tarde. Falei, pois não, ela, posso orar pela sua vida? Deus está pedindo para eu orar, olha que tremendo. Ei! E aí, assim, foi coisas maravilhosas, né? Deus me usou para elas, usou elas também, e para você ver, né, que quando a gente obedece, a gente gera recompensa. Quando a gente é fiel, ele nos ampara em todos os momentos. Então, não foi a primeira experiência. Eu tive várias experiências com Deus e tenho até hoje. Então, tudo que acontece, às vezes eu quero ir numa reunião e aí minha chave do meu carro fica na bolsa, a Bíblia eu não acho. Aí, Deus, não é para você ir. Dá para você ficar em casa. É um livramento na sua vida. Olha que poderoso. E aí você começa a ter essa acessibilidade de, opa, se tu vai para o negócio, tem uma coisa assim travando, né? No mundo espiritual, não é para ir. Então, isso é você ter intimidade com Deus. E, assim, não tem palavras para dizer o que eu tenho vivido com Deus e você também compartilhou. E agora eu queria que você, para a gente estar finalizando, já estamos chegando no final, deixar uma mensagem para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. E aí você deixa a mensagem que você vier no teu coração para todos os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Bom, para você, brasileiro, brasileira que mora nos Estados Unidos, eu posso deixar uma única palavra para você. Nunca desista de viver a realidade divina na sua vida. Nunca desista de buscar. Nunca. Pelo contrário, se posiciona, creia. Sabe, eu costumo dizer e falar sempre dessa palavra
da Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agrade ao Senhor, tenha fé, creia que Ele está te conduzindo, creia que o Senhor está olhando para você, creia que você é mais do que vencedor, você é vitorioso nele, mas não o abandone, não o abandone por dinheiro, não o abandone por trabalho, não o abandone por pessoas, não venha negociar a sua fé, os princípios da palavra, para você viver de uma forma talvez melhor ou poder aproveitar de outra maneira. Sempre permaneça nele, porque se ele levou você para ir, ele é fiel para te sustentar, ele é fiel para te guardar, ele é fiel para bater o martelo e resolver a sua pendência aí, ele é fiel, então não abandone, pelo contrário, se renda e diga, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida, porque eu sei que estando aliançado contigo, eu vou cumprir o propósito que tu tens para mim neste lugar, neste país aonde eu estou. Então, fica com a paz do Senhor Jesus, com a certeza de que Deus é o teu Pai e que você não está só, você não vive só, você é aquela que tem a realidade divina para trazer para a terra e para viver essa realidade, onde Deus vai continuar te abençoando e transbordando através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pastora, pessoal quiser conhecer um pouquinho do trabalho da senhora, quiser, de repente, intensificar a busca com Deus, quiser fazer uma mentoria, quais são as redes sociais que eles podem te procurar? Instagram, a senhora fala o @, YouTube, se tiver, Facebook. O Instagram é @PRA_Nadiege Macário, aonde eu tenho uma sala de oração e faço consagração todo dia, segunda, quarta e sexta, 3 da tarde, e terça e quinta, 7h30 da manhã. Eu também tenho comecei com o YouTube, ali estou começando a movimentar também o mesmo nome, Nadiege Macário, com Y, tá, gente? Nadiege Macário. Também eu estou ali no Telegram. Se você for no meu Instagram, clicar na minha bio, você vai ver que ali tem um link do Telegram, escrito Mulher Aguerrida. Ali na Mulher Aguerrida, a gente está fazendo imersão sobre a mulher que Deus criou, a mulher ali em Gênesis. E você vai descobrir aquilo que Deus está fazendo, ou quem é a mulher que Deus criou lá, e o que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Tá? Então, é só clicar ali, você entrar. Ali nós vamos ter essa imersão, é a segunda imersão que eu dou. Se você precisa de uma mentoria, também você pode procurar também ali no meu direct do Instagram. Também cheguei no TikTok, estou fazendo algumas coisas, colocando lá para alcançar mais outras pessoas, né? Porque existem muitas pessoas que estão perdidas, estão mesmo dentro da igreja. Uma vez o Senhor falou assim para mim, filha, e eu senti muita dor quando ele falou isso. O Espírito Santo falou e eu fiquei, meu Deus. Falou assim, filha, eu vou levantar você para aqueles que estão perdidos na minha casa. Perdidos na casa do Pai. Então, tem muita gente perdida dentro da casa do Pai. Muita gente que está sofrendo, gente que não sabe da realidade dela. Então, ali, certamente, você vai ter essa orientação. Então, é só você me chamar e você... Espero em Deus que você seja muito abençoado. Na verdade, o meu trabalho específico, claro que no Instagram é aberto para todo mundo, mas no Telegram, Mulher Aguerrida é só para mulheres. Mentoria só para mulheres também. Obrigado. Primeiro agradecer. Pensam, que palavra. As pessoas que estão vendo aqui, marquem lá. Procura essa mulher de Deus, ela é uma mulher muito simples, tem uma unção poderosa, e eu tenho certeza que ela vai
pode transformar o cenário, talvez, espiritual com Deus, porque Isso. às vezes a gente acha que a gente está indo para o caminho certo, o propósito, muitas vezes a gente está no propósito errado. E aí Deus, ele sempre, às vezes, recalcula a nossa rota, e a gente precisa de pessoas que estão em níveis onde a gente não chegou ainda. Então, procure essa pastora abençoada. E obrigado, pastora, obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela tua honra de participar aqui. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Deus falou comigo de forma poderosa também. Espero que você também tenha recebido. Eu recebi. Gratidão pela sua vida. Pode contar comigo. O que precisar, se eu puder fazer, eu farei com certeza. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Eu que te agradeço, Carlos, a oportunidade de estar aqui com você, vendo esse povo lindo aí, que provavelmente vai deixar ali algum recadinho ou algum comentário onde a gente vai poder também trocar algumas informações. Eu agradeço muito, aprendi muito também com você, te conhecer mais, né? Mais um pouquinho. Muito bom, é muito bom. Então, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Foi uma honra.